Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículos número 19. E é a partir desse texto que nós vamos conversar nos próximos minutos. Mas antes disso, claro, eu quero convidar você que está aqui a primeira vez para se inscrever no nosso canal. Estarmos juntos de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sem falta, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Enquanto Deus nos permitir saúde e uma conexão de internet, aqui estaremos, independente de feriado, independente de datas comemorativas. É muito bom a gente ter esse tempo juntos. E é claro, o devocional ele começa às 7h30, mas sempre fica salvo. Não só esse, todos os devocionais que nós fizemos, todos eles estão salvos. Isso é bom que você consegue revisitar o devocional ou você consegue assistir pela primeira vez devocionais que estão salvos há algum tempo aqui no canal. Vamos lá, Isaías capítulo 43, versículo 19, diz assim: Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Esse versículo ele é muito compartilhado em redes sociais. Volta e meia, quase que toda semana eu vejo alguém compartilhar esse versículo, porque ele desperta em nós a esperança. Acho que Deus está fazendo algo novo. E era isso que o Senhor estava falando com o seu povo através do profeta Isaías. Esse aqui é um escrito do profeta, mas é o profeta dando voz ao Senhor. Posso pegar, por exemplo, aqui o verso 14. O verso 14, Isaías fala assim, assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Então, é Isaías que está produzindo essa literatura, é Isaías que está profetizando uma mensagem, uma comunicação por parte do próprio Deus. Aliás, o profético ele tem isso, né, de dar voz à mensagem de Deus através de diversas formas. Eu gosto de inclusive de como é que fala? Uma definição do Fábio Coelho, quando pergunta para ele aqui, o que é profecia, o que é profetizar? É você traduzir o coração de Deus em linguagem humana. Isso pode ser através de uma pregação, através de uma canção, através de um escrito, através de diversas formas. Então, o que é que Isaías está fazendo aqui? Primeira coisa, ele nos lembra que o nosso Deus é um Deus que faz coisas novas. Se nós estudarmos a história da nação de Israel, a gente vai ver que a nação, ela constantemente passou por altos e baixos. Nós podemos considerar uma parte alta, por assim dizer, da nação de Israel, quando José está governando o Egito. Então ele leva todos os seus irmãos para o Egito, leva o seu pai Jacó para o Egito. E ali eles vivem um tempo de prosperidade, José numa posição de alto padrão, de alto governo, não só no Egito, mas com influência em todas as nações ali ao redor. Mas depois Israel se torna escravo no Egito. Aí Deus vai lá, liberta o povo de Israel através de Moisés. Eles passam 40 anos no deserto, entram na terra prometida, uma terra que manava leite e mel. Essa é uma expressão que simboliza prosperidade, uma terra muito fértil, muito rica, muito próspera. Mas logo o povo de Israel ele acaba entrando no pecado de idolatria. Por conta desse pecado, muitos males vêm sobre a nação. E quando nós vamos estudar, por exemplo, o livro de Juízes, e para ser sincero, até o Antigo Testamento de modo geral, a gente vê muito esse alto e baixo. O povo de Israel, ele sempre vivendo um tempo de prosperidade, debaixo de obediência, mas depois acaba se afastando dos caminhos do Senhor, e aí Deus permite que o juízo, que a punição venha como forma educativa de mostrar ao povo que eles estavam vivendo de modo equivocado e também de atraí-los de volta ao coração de Deus. Normalmente esse juízo trazia o povo de Deus para perto de novo. Então a gente vai avançando e a gente vê momentos onde, por exemplo, o povo de Deus foi levado em exílio, cativeiro babilônico, depois o povo retorna, a história de Neemias, a história de Esdras, que nós até falamos aqui recentemente, e é impressionante como cada geração vai vendo Deus fazer coisas novas. Essas gerações, elas ouviram o que Deus fez no passado e elas vivem o que Deus faz no presente. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem a sensação,
a sensação de que Deus não se move hoje como se movia antigamente? No sentido de que, olha, Tiago, quando eu ouço as histórias, parece que Deus fazia coisas muito mais fortes e impactantes antigamente. Parece que no meu tempo não é mais assim. Muitas pessoas têm esse sentimento. Essa impressão é uma impressão equivocada. É uma impressão advinda da seguinte questão. Quando nós contamos as histórias do passado, nós estamos debaixo de uma romantização. E romantizar não é errado, gente. Na verdade, romantizar é inevitável até. Porque quando você conta as histórias do passado, dificilmente você se atém a detalhes negativos, você se atém a falhas, você se atém a erros. Você vai contar a parte positiva. Mais ou menos o fã de futebol, quando ele fala do passado, né? Não, no passado que o futebol era melhor, que os grandes craques, que isso, que aquilo. Mas na verdade hoje a fisiologia está muito mais avançada, a tática está muito mais avançada, tem muito mais dinheiro no esporte, tem muito mais nutrição avançada no esporte, uma série de coisas. Mas o romantismo não deixa a pessoa se apegar tanto a algo ruim, ela se apega ao que é bom. Então é natural que os relatos do passado façam parecer que Deus fez grandes coisas no passado, mas nos dias atuais ele não faz mais. Só que essa é uma falsa impressão. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, verso 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua fazendo grandes milagres hoje, milagres esses até que não existiam antigamente. Deus continua operando com grande poder sobre as nações. Mas, Tiago, quando eu olho para o mundo hoje, parece que o mundo está cada vez pior, o mundo está numa derrocada terrível. Gente, posso te falar uma coisa? Todas as gerações tiveram essa impressão de que eles estão vivendo o pior momento do mundo. Hoje, a gente tem, por exemplo, a ameaça de uma grande guerra nuclear no mundo. Não é verdade? Fora outras ameaças que, ao invés de ser de guerra entre países, mas de conflitos sociais, de questões até da civilização humana. Mas quem é um pouco mais velho e chegou a viver o tempo do auge da Guerra Fria, vai poder comunicar muito bem como no auge da Guerra Fria o mundo ficou por um estalar de dedos durante muito tempo. E quem é mais velho do que isso, aí agora pouquíssimas pessoas estão vivas, porque aí a gente vai falar de Segunda Guerra Mundial, de Primeira Guerra Mundial, pessoas que viveram conflitos que impactaram o mundo inteiro. A Segunda Guerra Mundial matou milhões, dezenas de milhões de pessoas, sabe? Aí você vai voltar, por exemplo, para o século XIX, eu acredito que não tem mais ninguém vivo dessa época aqui, mas no século XIX tinha os seus dilemas, seus desafios. Século XVIII, XVII, XVI. E aí, conforme o tempo vai passando, desde que o homem caiu do Éden, existe coisa para poder contar de desafio, existe luta. Desde que Adão saiu do Éden, o ser humano olha para trás e fala assim, ó, antigamente era melhor. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, embora nós tenhamos essa sensação de que o pior momento que existiu na face da Terra é o nosso, nós também temos a convicção de que Deus ele continua operando grandes coisas. Então, quando Isaías 43:19 diz, eu estou fazendo uma coisa nova, essa é a voz do próprio Deus para o nosso coração. Agora, eu quero ampliar, eu quero aprofundar essa visão, não apenas para uma perspectiva de nações, de países, de eras, mas da sua própria vida. Porque muitas vezes nós pegamos essa visão trágica e trazemos para nós mesmos. E a gente pensa que não pode recomeçar, a gente pensa que não pode sonhar, a gente pensa que não pode imaginar, a gente pensa que não pode ser feliz. Né? Tem até uma música de catedral que diz, a gente pensa que vai ser feliz, para tudo é uma solução, mas solução não existe sem ti, Senhor, preenche agora o meu coração. Essa felicidade, essa esperança, essa graça, quem nos dá é o Senhor. Às vezes você sai de um relacionamento que te deixou muito ferido, muito machucado, o primeiro sentimento, o primeiro pensamento que tem é, nossa, eu nunca vou ser feliz, eu nunca vou dar certo com ninguém. Às vezes foi demitido de um emprego, nossa, eu passei por essa tristeza de novo, essa incerteza financeira, eu nunca vou conseguir ter paz. Você não consegue concluir o seu curso por N razões e você pensa, poxa, eu nunca vou passar essa fase, nunca vou chegar onde eu queria, eu nunca isso, nunca aquilo outro. Bom, para muitas coisas, nós temos o nosso Deus nos dando capacitação para vencermos os desafios atuais. Quando a Bíblia diz assim, ó, basta cada dia o seu mal, Jesus está nos ensinando que nós precisamos nos concentrar nos desafios de hoje. Não fica pensando que, nunca mais, não vou conseguir.
Pensa hoje, o que é que você pode fazer hoje? Luta com isso. Para esse mal de hoje, existe o bem que Deus vai derramar na sua vida. Então, esse Deus, ele pega corações que estão despedaçados, desesperançosos. Ele fala, eu estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Aí ele faz a pergunta assim, ó, vocês não percebem? É interessante, porque quando eu leio assim, o próprio Deus falando através do profeta Isaías, né? Olha, essa coisa, ela já está surgindo. É como se Deus falasse ao nosso coração assim, ó, essa bênção, ela está próxima. Essa promessa, ela está perto de acontecer. Você não está percebendo, mas ela já está surgindo, ela já está acontecendo. É como a raiz de uma planta no solo, que ela está crescendo, ela está se desenvolvendo, mas quem está olhando de fora não está vendo nada. Não está acontecendo nada, não está percebendo movimentação nenhuma, mas a raiz já está ali embaixo do solo, criando força, criando solidez, criando estrutura para algo que está surgindo. E quando Deus pergunta assim, vocês não percebem? Isso aqui, gente, fala de discernimento espiritual. E discernimento espiritual é uma coisa muito diferente de muito diferente não, mas é uma coisa diferente de maturidade de vida, sabe? Se você pegar uma pessoa que tem maturidade de vida, só que já viu muita coisa na vida, já viveu, já passou por muita coisa, essa pessoa adquire uma certa maturidade de vida e ela consegue, de certa forma, ali prever alguns acontecimentos, né? Embora todos nós podemos ser surpreendidos todos os dias, a gente não sabe de tudo, mas a maturidade da vida vai te ajudando a perceber algumas coisas. Pensa, isso aqui, a impressão, acho que não vai dar certo, não, isso aqui vai dar certo. Olha, isso aqui acho que tem futuro, isso aqui não tem futuro. Isso aqui é conversa demais. Não, isso aqui eu acho que vai, isso aqui tem fundamento mesmo. A maturidade da vida dá isso. Mas o discernimento espiritual é diferente da maturidade da vida. Você pode ser um ateu, você pode não acreditar em Deus, você pode odiar a figura de Deus, você pode não servir a Deus, e você ter maturidade de vida. Não tem problema, não tem incongruência com isso. Você pode ser maduro na vida, mesmo sem crer que Deus existe. Mas discernimento espiritual é uma percepção que o próprio Deus te dá, é uma capacidade especial que o próprio Deus te dá para você perceber algumas coisas que sem Deus você não conseguiria perceber, por mais maduro que você fosse. Entende? Então, quando está escrito assim, ó, vocês não percebem, esse é um chamado de Deus para nós ampliarmos o nosso discernimento espiritual. Fala, olha, eu estou fazendo. Note que não é. O versículo não está dizendo, Deus não está dizendo assim, ó, eu vou fazer. Deus está dizendo, eu já estou fazendo. Essa coisa, ela já está surgindo. Você não está percebendo? Meu irmão, se Deus está trabalhando e você não está percebendo, falta discernimento. Se Deus já está agindo, se a coisa já está acontecendo e você não está percebendo, falta de discernimento. E nós precisamos orar todos os dias. Tem algumas orações que eu ensino para quem faz aqui o devocional. Se você daqui a primeira vez ou as primeiras vezes, talvez não pegou um devocional onde eu ensino algumas orações específicas. E uma das orações que a gente tem que fazer todos os dias é: Senhor, me ajuda a discernir. Me ajuda a discernir. Uma coisa que eu peço muito a Deus todos os dias: me ajuda a perceber o que eu não estou percebendo e o Senhor quer que eu perceba. Sabe? O que é que o Senhor está me mostrando que eu não estou vendo e eu tenho que ver? Me ajuda nisso, Senhor. Tem misericórdia de mim. Abre os meus olhos. É um clamor para que Deus me dê realmente discernimento espiritual, porque sem isso a gente não avança. Ou pior, a gente avança sem direção. Já pensou você pegar um carro e ir para frente sem saber o que tem na sua frente? Nas escuras. Não, só vou pisar no acelerador aqui, Thiago. O que der, deu. Meu irmão, vai ter um acidente. Porque toda pista vai ter curva, vai ter buraco, vai ter um penhasco. Entende? Então não é só avançar por avançar. Você tem que avançar com discernimento. Isso aqui dá até um outro devocional. Vou até anotar isso aqui. Isso aqui não estava programado não, tá? Esse exemplo aqui é maravilhoso. Eu quero fazer um devocional sobre isso. E se eu não anotar agora, gente, eu esqueço. Minha mente é assim. Então eu tenho que anotar aqui agora mesmo. Ó. Olha minhas anotações. Olha minhas anotações. Pegar um carro e andar pra frente sem saber o caminho. Terminar o devocional aqui, eu vou anotar isso e eu vou amadurecer. Daqui a alguns dias surge um devocional sobre isso e quem tá aqui vai saber exatamente como surgiu. Mas pra gente fechar o nosso devocional de hoje, o versículo termina assim, ó: até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Esse termo, abrir um caminho no deserto,
A gente se familiarizou muito aqui no Brasil com esse trecho por conta da música Caminho no Deserto. Música cantada por Soraya Moraes, por Nívia Soares, muitos outros cantores. E para quem não sabe, essa música ela é uma versão de uma outra música em inglês. A música em inglês, o nome da música é Waymaker, que significa fazedor de caminhos. Aqui no Brasil, a gente canta Caminho no Deserto. A música original, se não me engano, é Waymaker, Beautiful Worker, que é um trabalhador, né, belo. Promise Keeper, ou seja, a sua promessa, ele suporta, ele permanece fiel à sua promessa. Light in the Darkness, né, luz nas trevas. E eles começam a cantar isso, Waymaker, Beautiful Worker, Promise Keeper, Light in the Darkness. Aqui no Brasil a gente canta, né? Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Esqueci a música, Jesus, misericórdia. Mas eu acho interessante essa diferença, porque as duas formas ministram muito pra gente. Em inglês, Deus é um fazedor de caminhos. Quando eu olho essa cena, fazedor de caminhos, eu imagino alguns lugares onde você tá no matagal, e aí você não tem caminho, né? Às vezes você compra um lote, que tem muito tempo que não capinou aquele lote, tá cheio de mato, tá cheio de bicho ali. Você tem que sair, meu irmão, com um facão, abrindo caminho ali, criando um caminho onde não tem. Deus faz isso. Às vezes a gente olha para um lugar assim, e o lugar parece não ter caminho nenhum, parece não ter norte nenhum. E Deus vem ali fazendo um caminho, fazendo um caminho, fazendo um caminho. Isso tem a ver com Waymaker, com fazedor de caminhos. Mas no termo bíblico mesmo, eu criarei um caminho no deserto. O que é esse criar um caminho no deserto? Porque qual a figura de deserto que a gente pensa? O que você pensa quando você visualiza a imagem do deserto na sua mente? Normalmente a gente pensa naquela cena ali do deserto do Saara, né? Aquele deserto mais arenoso, onde o vento ele vai mudando a vista cada vez mais. Você não tem grandes florestas, você não tem grandes prédios, você não tem grandes muros. Então parece que o próprio deserto já é um caminho. Mas o que é isso de fazer um caminho no deserto? Veja só, quando as caravanas, as comitivas, elas iam caminhando pelo deserto, e até hoje é assim, normalmente o grupo mais experiente vai à frente. A pessoa mais experiente ela vai à frente. Para quem não sabe, para quem nunca foi no deserto, existe um fenômeno que acontece por conta das tempestades de areia, que é o fato do cenário mudar o tempo todo, por conta das tempestades de areia. Às vezes você olha pro deserto assim e fala, não, aqui eu tô me situando, aqui tem aquele monte, ali tem aquele morro, ali tem não sei o quê, meu irmão, daqui a pouco passou uma tempestade de areia, mudou tudo. É por isso que as pessoas se perdem no deserto. Vem miragem, né? Então, normalmente a pessoa mais experiente, ela vai à frente na caravana, porque ela sabe se guiar no deserto. E ela vai criando esse caminho no deserto. O criar caminho tem a ver com abrir caminhos, é como se fosse abrir alas, sabe? E quando Deus fala assim, ó, eu vou criar um caminho, eu vou fazer um caminho no deserto, é como se Deus estivesse falando o seguinte, eu vou na frente, no meio do deserto, e você vai me seguir. Se você me seguir, você vai ser bem sucedido, você vai chegar no destino final, mas você precisa seguir o caminho que eu estou abrindo. Olha que chamado de Deus, a gente caminhar perto dele. Ei, a sua vida pode estar um deserto. Deus faz caminhos até no deserto. A sua vida pode estar desorientada. Deus tem direção para você. A sua vida pode estar completamente sem sentido, sem preenchimento, um verdadeiro deserto. Mas se você seguir a Deus, nessa fase que você está passando, nesse deserto que você está passando, tenha certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Você não quer viver os grandes milagres de Deus, que Deus fez no passado? E Tiago, parece que hoje não acontece mais. Qual foi o momento da Bíblia onde você viu mais sinais miraculosos de Deus, assim, do nível do bizarro, do nível do, sabe? Você só acredita mesmo porque está na Bíblia. Tiago, só acredito porque está na Bíblia, que é difícil acontecer. Foi no deserto. Saiu água da rocha, tinha nuvem de fogo pela noite, tinha coluna de nuvem pela manhã para aplacar a questão do calor, tinha tantas questões miraculosas no deserto. Então, se você está passando no deserto, meu irmão, minha irmã, esse é um tempo para você viver os milagres de Deus em sua vida. E aí o versículo termina dizendo, né? Eu vou abrir um caminho no deserto e riachos no ermo, esse termo, ermo, perdão a redundância, esse termo
nós temos aqui na Bíblia, que é ermo, esse termo representa um lugar vazio, um lugar sem habitação. Eu não sei onde você mora, mas aqui na Bahia, quando nós vamos para algumas cidades do interior, acontece muito de nós passarmos por grandes trechos da estrada, seja BR ou BA, né, que são as estradas estaduais aqui da Bahia. Você passa por grandes trechos de estrada que tem ali a pista, o asfalto, certo? Mas de um lado e do outro é só mato. Já passou por um lugar assim? O lado esquerdo é mato, o lado direito é mato. E você pensa, rapaz, se o carro quebrar aqui, o sinal do celular nem pega, eu vou ter que esperar alguém passar, porque eu estou completamente ao ermo. Entende? Você está completamente num lugar que é vazio, um lugar que não tem vida, um lugar que não tem nada ali. Não tem pessoas habitando, não tem animal, não tem planta, não tem nada. É um lugar inabitado, um lugar infértil, um lugar sem vida, um lugar sem preenchimento. E a expressão assim, ó, eu vou colocar um riacho no ermo, significa eu vou trazer vida ao que está morto. Você pode ter certeza, esses lugares que são completamente inabitados, se uma fonte fosse colocada ali, fonte de rio mesmo que eu falo, de água, fosse colocada ali, a certeza absoluta, aquele lugar ia ser naturalmente muito habitado por animais, por seres humanos. Por animais, porque os animais eles buscam esses lugares que tem água, e por seres humanos, porque ali você tem estrutura para plantação, para criação de animais, para criação de novos negócios, e aí o lugar começa a crescer, crescer, crescer. Tanto que tem muitos lugares no Brasil e no mundo que tem dificuldade de infraestrutura, por quê? Porque não tem água, entende? Então o que Deus está dizendo aqui em criar riachos no ermo é: eu vou trazer vida onde está morto. Eu vou trazer vida onde está inabitado. Eu vou trazer vida onde ninguém dá nada. Esses lugares que você passa pela estrada assim, olha para um lado para o outro, pensa, rapaz, eu nunca moraria num lugar como esse, porque não tem nada aqui. Meu irmão, um lugar como esse na sua vida, Deus vai trazer prosperidade, bênção, graça, vida, unção, mover, glória. Tudo que você acha que não tem como acontecer. O Senhor Deus está dizendo, olha, eu vou fazer o impossível na sua vida. Isso tem a ver com abrir caminhos no deserto. Isso tem a ver com riachos no ermo. E é dessa forma que nós tomamos posse dessa palavra em nome de Jesus. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. O Deus que está fazendo uma coisa nova. Essa coisa já está surgindo. Ele abre caminhos no deserto e ele coloca riachos no ermo. Amém, gente. Vamos orar ao Senhor para nós fecharmos esse devocional. Antes de orarmos, quero convidar você para se inscrever no canal, deixar um like nessa transmissão, compartilhar esse devocional com alguém, por que não? E claro, estamos juntos sempre de segunda a sexta às 7h30 da manhã. Feche seus olhos se você puder, porém mesmo que não possa, una sua fé com a minha e vamos clamar ao Senhor. Pai, nós somos gratos a Ti por essa palavra de esperança. E eu oro, Deus, para que o Senhor realize grandes milagres na vida de quem precisa de cada um deles. Que o Senhor se revele, que o Senhor se relacione com cada um de nós, que o Senhor traga mais da Tua presença, do Teu caráter, do Seu amor sobre nossas vidas, Deus. Eu sei que muitos podem estar aqui nesse momento precisando de uma direção em meio ao deserto, precisando de um riacho em meio ao ermo, e o Senhor pode fazer essas coisas. Na verdade, como diz Isaías 43:19, o Senhor já está fazendo uma coisa nova. Essa coisa já está surgindo. Nos ajuda, Deus, a discernir, nos ajuda a entender, nos ajuda a viver aquilo que o Senhor tem para nós, nos ajuda a desfrutarmos do que o Senhor está fazendo. Que nós possamos, Deus, mesmo em meio ao deserto, mesmo em meio ao ermo, provarmos da sua bondade, da sua graça, da sua abundância, em nome de Jesus. Amém, gente. Antes de sair desse devocional, comenta aqui abaixo qual foi a parte que mais falou ao seu coração. Eu tenho um compromisso de sempre ler, curtir e responder todos os comentários. Então, para mim, teu feedback é um presente e vai ter resposta sempre. Tamo junto de segunda a sexta, 7h30 da manhã, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Comentário fixado tem um link da nossa comunidade do discipulado e nosso grupo no WhatsApp também. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.